é fiel, né? E quando ela me lançou o convite, aí eu contei para o meu esposo, ele disse, e aí, você vai? Eu disse, vou. Eu aceitei o convite, o desafio. Jesus vai tomar a frente e que não seja a minha boca quando eu abrir a lei, mas que seja a boca do Senhor falando nesta noite. Convido a todos a abrirem as vossas Bíblias em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, apenas 2 versículos, bastante conhecidos. Versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e nem afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se não outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, historicamente, o livro de Ruth descreve o evento na vida de uma família israelita durante o tempo em que os juízes julgavam. Isso por volta de 1375 a 1050, no século X, antes de Cristo. E geograficamente, né, o contexto é justamente na terra de Moabe, ao leste do Mar Morto. E o restante do livro, da história, é transcendida em Belém de Judá e suas vizinhanças, né? O livro não tem autor conhecido, mas se atribui a Samuel. E a história de Ruth, sem dúvida, é uma das histórias mais belas, né, da Bíblia. Ruth foi uma mulher estrangeira, uma moabita, e ela não tinha direitos, né? Sem perspectiva de um futuro promissor. Mas, aleluia, glória a Deus, Deus ele transformou a sua vida, a sua história, e a colocou na linhagem do Messias. Glória a Deus, aleluia. A vida de Ruth, ela nos ensina que Deus ele pode transformar pessoas comuns, transformar a vida dessas pessoas em propósitos extraordinários, quando ela escolhe permanecer fiel ao Senhor. E Ruth, no capítulo 1, nós vemos que Ruth ela escolheu, aleluia, permanecer quando era mais fácil desistir. Porque no capítulo 1, conta a história que um homem chamado Elimeleque, ele sai da terra de Judá e vai habitar com sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Quilion e Mahlon, ali na terra de Moabe, porque a fome era grande naquele lugar. E a Bíblia também diz que Elimeleque morre e Noemi fica viúva com aqueles 2 filhos, sozinha. E aqueles meninos crescem e tomam mulheres para si. E o nome de um é Orfa, e o nome da outra é Ruth. E eles passam ali quase 10 anos. E durante aquele tempo, também a Bíblia diz que passado aqueles 10 anos, quase 10 anos, também morrem Quilion e Mahlon.
ficando as 3 viúvas ali. Aquelas 3 mulheres desamparadas. E após a morte dos seus filhos, Noemi fica sabendo que ouve falar que Deus havia visitado o seu povo e providenciado pão. E decide voltar para a terra de Belém. E quando ela decide voltar e ela caminha em direção novamente à terra de Belém, de Israel, também vai com ela Orfã e Ruth. Só que no meio do caminho, Noemi diz, orienta elas a voltarem para o seu povo, voltarem para os seus deuses e reconstruir a sua família. Humanamente falando, era normal que Ruth reconstruísse a sua família, voltasse para a sua terra e seu povo. Mas Ruth agiu diferente de Orfã. Glória a Deus. E aí, onde está o versículo-chave deste capítulo. Ruth, ela toma uma decisão baseada em amor, fidelidade e fé. Nessas 3 coisas. Amor, fidelidade e fé. Aleluia. Quando ela declara para Noemi que não insistisse para ela voltar. Porque o povo que Noemi fazia parte também era o povo que ela fazia. E o Deus que Noemi servia era o Deus de Ruth também. Aleluia, glória a Deus. E a fidelidade, irmão, ela é revelada neste momento. Principalmente nos momentos difíceis. No momento em que não há esperança para nada. E é comum nós vermos pessoas, permanecer quando tudo está bem. Quando você tem dinheiro, quando você tem fama, quando você tem poder. Mas quando a doença chega, quando a calamidade chega, aí as pessoas se afastam. E é aí que você vê quem são os seus amigos, quem realmente te ama. E nesse momento difícil que Noemi estava passando, sem o seu esposo, sem os seus filhos, sem o provedor da casa, é aí que Ruth mostrou sua fidelidade para com Noemi, ficando junto com ela. E ela diz, onde você morrer, eu também morrerei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando Ruth chegou a Belém, não ficou esperando de braços cruzados, não. A Bíblia diz que ela vai recolher espigas. Isso era normal, porque segundo a lei de Moisés, Deus, ele ordena ao povo de Israel que permitisse aos pobres e aos necessitados que recolhesse os grãos deixados da colheita. Quando era feita a colheita e caía aqueles grãos, Deus disse, deixai para os pobres, os órfãos necessitados, e não me peçam. E Ruth decide pegar espigas, colher aquelas espigas para prover o seu sustento e da sua sogra. Ruth, ela demonstra humildade, demonstra que Ruth, ela tinha disposição para servir. Também a responsabilidade e diligência. Deus, ele honra pessoas trabalhadoras e comprometidas. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Ruth trabalhava fielmente, Deus já estava providenciando o próximo capítulo da sua história. Aleluia. E é aí que nós vemos a grandeza de Deus. As bênçãos do Senhor, muitas vezes, se encontram nas pequenas tarefas. Naquelas coisas mais simples que muitas das vezes a gente não dá nem valor. Mas o Senhor, ele dá valor. E ele honra
aquelas pessoas que têm um compromisso com Ele. Glória a Deus. E Deus, Ele estava ali guiando os passos de Ruth, mesmo sem Ruth perceber. E Ruth chega, no capítulo 2, nós vemos que Ruth, ela chega ao campo que pertencia a Boaz. Aleluia. E quando ela chega ali, a Bíblia apresenta isso assim como algo normal, né? Algo comum, uma simples coincidência. Mas nós vemos claramente aqui que era a providência de Deus. A providência do Senhor. O que parecia uma coincidência era o propósito de Deus na vida de Ruth. Aleluia. E Boaz começa a observar. Observa aquela mulher ali, apoiando espiga. E observa sua conduta e o seu caráter. Aleluia, glória a Deus. Quando somos fiéis ao Senhor, Glória a Jesus. Deus, Ele trabalha nos bastidores para nos dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Nem sempre nós vamos entender o trabalhar de Deus em nossa vida. Mas Ele trabalha da maneira como Ele quer. Quando pensamos que está dando tudo errado, é o Senhor que está conduzindo. É o Senhor que Ele está na direção e no comando e no controle. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele transforma a dor daquela mulher em propósito. Ruth saiu de Moabe como uma viúva, sem perspectiva, mas Deus transforma ela em quê? Em esposa de Boaz. Glória. Dá honra a ela. Aleluia. E além do mais, se torna mãe de uma geração que viria a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Ruth é uma das mulheres que faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória. O seu filho Obed, que veio a ser o bisavô de Davi, e Ruth entra para a genealogia de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Então, aquilo que parece ser o fim, muitas das vezes é apenas o começo. Glória. Ah, Senhor, para mim já não tem mais esperança. Acabou. Aí o Senhor diz, Aleluia. apenas Glória a começou. Deus. Aleluia. Glória. Meu esposo é um exemplo disso. É verdade. Orou anos pedindo esposa ao Senhor. O Senhor, não é o tempo, não é o tempo. Em contrapartida, eu orava justamente para não casar. Eu não queria casar. Eu sempre dizia, não quero, não quero, não quero. Mas o Senhor, quando Ele determina e diz, eu te quero. Glória. Ele adormece o homem, mas cumpre a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E quando ele nem imaginava, e nem eu pensava também, o Senhor apresentou. Criou situação, abriu porta que não existia, Verdade. Glória a Deus. faculdade, e foi através da faculdade que eu conheci o meu esposo. Porque eu conheci primeiro a irmã dele, que é a minha professora. Depois, através de um contato, pela conversa no Zap, eu disse, eu não vou ligar não. Mas o Senhor fez com que usou próprios colegas da faculdade e disse, então, professora, manda o contato dela para ele. Tá vendo como é que Deus faz? Quando a gente não quer, eu disse, vou ligar não. Eu não quero não. Não sei quem é, não vai dar certo não. Esse negócio não é dele não. Negócio de arrumadinho. E aparentemente parecia não dar tudo errado, né? Mas era Deus trabalhando. Glória. E quando pensou que não, ele mandou uma mensagem, oi, sua paz do Senhor. Quando pensou que não, irmão, ele já havia me pedido em casamento, eu já tinha aceitado.
Mas antes de aceitar, eu orei ao Senhor. E disse, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor faça com que esse homem tome uma posição. Glória. E me peça em casamento. Ou me peça em namoro, será? Mas se não for da tua vontade, faça com que ele me bloqueie. E a minha mãe orou da mesma forma. E ela disse, eu quero um sinal. E Deus deu um sinal. Glória. E sabe qual foi o sinal? Quando eu abri o zap, depois que eu fiz a oração, eu abri o zap assim. Aí estava lá, 2 pares de aliança. Eu disse, que é isso, hein? Ele disse, se você quiser, depois eu aceito. Amém. Glória. E quando eu anunciei o meu casamento, ninguém acreditou, ninguém deu fé. Né? A irmã Sara disse, eu nem sabia que tu tinha namorado. Glória. Tá vendo, irmão? Como Deus quer. O que parecia nem... E Deus faz. Quando a gente menos espera, acontece. O que não existe, Deus faz existir. Para quê? Para dar vitória. Né? O que ele vivia pedindo uma bênção, pedindo uma esposa. Senhor, eu nunca vou ter uma esposa, uma companheira. Glória. E Deus, eu sempre dizia, Senhor, se o Senhor me der um esposo, o Senhor tem que dar um esposo que seja compatível comigo. Não me julgo desigual. O cara tem que gostar da mesma coisa que eu. Porque eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. Então, casar com um homem chucra que não gosta dessas coisas, não vai dar certo. Porque ele vai querer me barrar dentro para a igreja. E eu digo uma coisa para vocês, as moças. Peça direção de Deus. Quando Deus mandar, pergunta ao Senhor se realmente é da vontade dele. Aleluia. E olhe, analise se ele é o par com você. Se ele gosta das mesmas coisas, porque se não gostar não dá certo. Glória. Se fosse jogo desigual, daria certo? E hoje, Deus tem nos abençoado e nós estamos aqui, né? Tocando, cantando na igreja. Ele não prega, ele não canta, mas ele gosta de tocar e pedia uma companheira para cantar no canal dele. Glória. Aí o Senhor apresentou eu aqui. E hoje, para honra e glória do Senhor, nós temos fazendo a obra do Senhor, ensaiando, cantando no canal do meu esposo. Né? E voltando para a história de Ruth, então aquilo que parecia ser o fim na vida de Ruth, nada mais foi do que simplesmente o começo. Né? A vida de Ruth, irmãos, nos ensina uma coisa, que a fidelidade ela vale mais do que qualquer circunstância. E que Deus ele vê o trabalho silencioso. E o caráter, ele abre portas que muitas das vezes a força ela não consegue abrir. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ele continua escrevendo história de restauração. Glória. Aleluia. Eu creio. Talvez alguém tenha chegado aqui Glória. passando por momentos difíceis. Deve estar na prova. Mas eu digo uma coisa a você. O Deus que guiou os passos de Ruth Glória. é o mesmo Deus que guia o passo do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Ruth, ela começou a sua jornada como uma estrangeira. Aleluia. Sem esperança, mas terminou a sua jornada sendo lembrada como uma mulher de fé e participativa. Em quê? Nos planos de Deus para a humanidade. Aleluia, glória a Deus. O segredo de Ruth não foi a sua posição social. Muito menos a sua influência. Mas foi permanecer fiel ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então eu digo à igreja, permaneça fiel ao Senhor e Ele cumprirá
Glória a todos Deus. os propósitos Aleluia. que Ele tiver sobre a vossa vida. Glória. Mas seja fiel. E sobre o muito, o Senhor te colocar. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço ao irmão Nelson, à irmã Sara, né, por esse convite e por conhecer as amadas irmãs, né? E estou feliz por estar aqui e agradeço ao meu Deus por Ele fazer na minha vida, né? Amém. Obrigada a todos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que Deus abençoe a igreja.